eu sou uma pessoa que tem a pele clara, cabelos louro, tô com uma blusa polo preta, um relógio pulseira preta no meu braço esquerdo e com óculos com aba preta. Nesse caderno 4 do 7º ano, a gente vai estudar a atividade 16. Aqui a gente vai ver os tipos de grandezas, que são a grandeza direta e inversamente proporcionais, e problemas envolvendo ela por meio de regra de 3 simples. Com ela a gente consegue resolver vários problemas do nosso dia a dia. Estão preparados? Então vamos lá. Primeira pergunta é: o que é uma grandeza em matemática? Já que a gente vai trabalhar sobre diferentes grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, eu posso medir o tempo que passou. Eu posso medir a velocidade de um carro, velocidade da internet. Então, isso são exemplos de grandezas. E quais são os tipos de grandeza? Eu já comentei aqui no início. Temos as grandezas que são diretamente proporcionais. GDP, a sigla, grandeza, diretamente proporcionais. E eu tenho aqui um exemplo, a relação da grandeza tempo e relação da grandeza espaço. Espaço percorrido em quilômetros. Então tem a grandeza tempo e a grandeza espaço. Essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Por quê? Ela tem essa propriedade. Repara, olha, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Repara que o tempo está aumentando e repara que o espaço percorrido também está aumentando. Você tem uma relação entre elas. Aumenta o tempo, aumenta o espaço, na mesma proporção. O que significa aumentar na mesma proporção? É a segunda propriedade. Quando você divide os valores entre elas, o resultado é uma constante. Como assim? Se eu dividir uma grandeza por outra, lógico, vou dividir mais fácil, o maior pelo menor. Olha o que vai acontecer. 20 dividido por 1, 20. 40 dividido por 2, 20. 60 dividido por 3, 20. 80 dividido por 4, 20. Reparou? Se você dividir as grandezas, há uma constante entre elas, o resultado é sempre o mesmo valor. Além disso, você ainda tem a terceira propriedade. Se você representar ela em um gráfico, vai gerar uma reta que ela vai sair da origem. Olha só, eu tenho aqui o plano cartesiano, aonde o meu eixo horizontal eu representei o tempo percorrido, 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas e vai, infinito. E o espaço percorrido, 20 km, 40 km, 60 km e assim vai. Olha a informação que eu tenho. Em 1 hora ele fez 20 km, ou seja, em 1 hora ele andou 20 km. Então aqui você tem um ponto de encontro da hora com o quilômetro. Em 2 horas ele fez 40 km. 2 horas aqui faz 40 km. Então o encontro de 2 horas com 40 km é aqui. Aqui é o ponto de encontro de 2 horas com 40 km. 3 horas, 60 km. Olha só, 3 horas e 60 km. Então aqui é o ponto de encontro de 3 horas com quilômetro 60. Repare que os pontos eles estão alinhados. Isso significa, se eu continuar aquela proporção da tabela, eu vou gerar uma reta aqui. E essa reta, olha só, ela sai da origem, do 0, 0. Que nesse caso quer dizer, se eu não andei nada, eu não vou contar espaço nenhum, eu não vou contar tempo nenhum. Agora eu não andei nada, é meu tempo 0. Eu também não percorri nada, é meu espaço 0. Então, meu gráfico gerado é uma reta saindo da minha origem. Agora a gente vai ver as grandezas que são inversamente proporcionais. O chamado GIP, grandeza inversamente proporcionais. Nesse caso, eu tenho um exemplo aqui, entre a velocidade média percorrida em quilômetros por hora e o tempo gasto em horas. Nas grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Acontece o inverso, por isso que o nome é inversamente proporcional. Repara aqui, ó, à medida que a velocidade diminui, o que acontece com o meu tempo? Aumenta. À medida que o meu tempo aumenta, a minha velocidade diminui. Ou seja, está acontecendo o inverso.
Então, eu já fico ligado que pode ser o quê? Grandeza inversamente proporcional. Segunda característica, se eu multiplicar elas, vai resultar em uma constante. A multiplicação entre essas duas grandezas gera um valor constante. Olha só, 60 vezes meio, pode ver na calculadora, vai dar 30. 30 vezes 1 dá 30. 15 vezes 2, 30. 10 vezes 3, 30. Então, quando você multiplicar as grandezas e gerar um valor constante, já é uma grandeza inversamente proporcional. E a terceira característica, o gráfico gerado nelas vai ser uma hipérbole. Ai, professor, o que é uma hipérbole? Vamos ver, fica aí ligado. Eu tenho aqui o gráfico gerado nessa representação. O tempo percorrido no eixo horizontal e a velocidade média percorrida no eixo vertical. Horizontal é o meu tempo e vertical é a minha velocidade. Vamos pegar aqui as informações da tabela que eu tenho. Olha só, em uma hora, qual foi a velocidade dele? 30 km por hora. 30 km por hora. Em 2 horas, qual foi a velocidade dele? Em 2 horas, qual foi a velocidade dele? 15. Ou seja, em 2 horas, 15 aqui. Em 3 horas, qual foi a velocidade dele? 10. Aqui, 3 horas, qual a velocidade dele? 10. E se eu continuar esse raciocínio, o que eu vou ter? Em 5 horas, qual é a velocidade dele aqui? 6, ele está aqui, debaixo de 10. E meia hora, porque lá eu tenho meio. Não é 60, ela está lá em cima, 60. Repare que os pontos gerados aqui não é uma reta, é uma curva. Essa curva aqui é chamada de hipérbole. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, o gráfico gerado é uma hipérbole. E agora, vamos resolver problemas trabalhando com essa variação de grandezas? Para isso, a gente vai usar um processo prático chamado regra de 3. Por que regra de 3? Porque você vai estar trabalhando com 3 valores e quer descobrir o quarto. A regra de 3 pode ser simples e composta. A simples, você está trabalhando com 2 grandezas, que nem a gente viu nos slides anteriores. E a composta, você está trabalhando com mais do que 2 grandezas. Só que nesse caso, você vai ver no nono ano. Então, só lá no nono você vai aprender a fazer continhas envolvendo a regra de 3 composta. Então, vamos aprender a regra de 3 simples. Primeiro passo, qual é o passo a passo para você resolver? Primeiro, vou ter que construir uma tabela agrupando essas grandezas. Grandezas de mesma ordem, uma debaixo da outra. Que a gente viu no slide anterior. Tempo embaixo de tempo, quilômetro embaixo de quilômetro, velocidade embaixo de velocidade. Que a gente viu aqui. Tempo embaixo de tempo, velocidade embaixo de velocidade. Qual é o outro passo? Eu vou identificar se as grandezas que estão ali, elas são diretas ou inversamente proporcionais. Para depois eu montar uma proporção entre elas e resolver a equação. Vamos para o exemplo? Olha só, se 8 metros de tecido custa R$ 156, qual é o preço de 12 metros do mesmo tecido? Então, nesse caso, a primeira pergunta é: quais são as grandezas que estão aparecendo nesse problema? Eu até coloquei ele em destaque. As grandezas aí é 8 metros, R$ 156 e 12 metros. Então, estou trabalhando com as grandezas metros de tecido e estou trabalhando com a grandeza preço. Eu tenho 2 grandezas. O que eu vou fazer? Metro embaixo de metro e preço embaixo de preço. Então, eu tenho 8 metros, custam R$ 156. 12 metros do mesmo tecido vai custar quanto? Não sei, eu chamo de X. Olha o que está acontecendo. Eu sei 3 valores e quero descobrir o quarto. Por isso que é regra de 3. Então, eu montei a tabela. Legal. E agora? Eu vou identificar se essas 2 grandezas que eu tenho aqui, ela é direta ou inversa. Mas como? À medida que eu comprar mais metros do tecido, você vai pagar um valor maior ou menor? Maior, né, gente? Se vai comprar mais tecido, você vai pagar um valor a mais. Então, você está aumentando a quantidade de metros de tecido, você vai aumentar a quantidade de preço que você vai pagar. Então, quando isso acontecer, essas 2 grandezas são diretamente. Está aumentando a quantidade de tecido, está aumentando a quantidade que você vai pagar. Bom, se elas são grandezas diretamente proporcionais, eu vou fazer o quê? Vamos dar uma proporção agora. Então, a proporção fica como? 8
está para 12, assim como 156 está para x. Como eu tenho uma igualdade de frações, para resolver essa igualdade, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 8 vezes x e 156 vezes 12. 8 vezes x é 8x e 156 vezes 12, aqui vai dar 1872. Bom, esse 8 está multiplicando. Vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, se eu dividir 1872 por 8, vai dar 234, que é o valor que eu vou pagar. Ou seja, eu vou pagar aí R$ 234 para levar 12 metros no mesmo tecido. Vamos para o segundo exemplo? Um carro a velocidade de 60 km por hora, ele faz um certo percurso gastando 4 horas. Se a velocidade desse carro fosse a 80 km por hora, se fosse mais rápido, quantas horas eu gastaria nesse percurso? Então, a primeira informação é identificar as grandezas. Eu tenho aí a grandeza 60 km por hora, 4 horas e 80 km por hora. Então, eu vou anotar km por hora embaixo de km por hora e eu vou anotar horas embaixo de horas. Então, eu tenho 60 km por hora, ele gasta 4 horas, e se ele fizer 80 km por hora, ele vai gastar quantas horas? Não sei, então eu chamo de x. Então, eu tenho a grandeza velocidade e a grandeza hora. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou identificar se elas são direta ou inversamente. Como? Se eu aumentar a velocidade do meu carro, o tempo que eu vou levar para fazer o mesmo percurso vai ser maior ou menor? Bom, se eu estou indo mais rápido, eu vou levar menos tempo, concorda? Então, esse valor aqui ele é menor. Então, ele está ao contrário daqui. Aqui está aumentando e aqui está diminuindo. Então, ele tem uma relação inversa. Nesse caso, elas são grandezas inversamente proporcionais. E como eu faço para resolver? Bom, nessa situação, você vai ter que inverter uma das grandezas. Então, nesse caso, olha só, é 4 e x, eu inverti, ó, ficou x e 4. Eu inverti só uma das grandezas. Por quê? Para que as duas grandezas estejam na mesma direção. Se elas estão na mesma direção, eu posso, a partir daqui, resolver elas. Então, vamos resolver elas. Elas já estão na mesma direção. Vou montar uma proporção entre elas. 60 está para 80, assim como x está para 4. Para resolver essa igualdade, multiplica cruzado. X vezes 80, 80x. E 60 vezes 4 vai dar 240. O 80 está multiplicando. Vai passar para o lado 240 dividindo. E se eu dividir, vai dar 3. Ou seja, eu vou gastar aqui 3 horas, já que eu fui mais rápido. Bom, agora que a gente chegou nessa reta final, vocês podem pegar o seu caderno de atividade 4 e ler com bastante atenção e tentar resolver os exercícios propostos dessa atividade 16. Dúvida? Reveja essa videoaula ou pergunte para o professor de vocês na escola. E te vejo no próximo vídeo. Até lá!